Olá, meu irmão, olá, minha irmã, a paz de Jesus esteja contigo. Deus, nosso Senhor, esteja abençoando de verdade você, a sua casa, a sua família. Está começando neste momento mais um programa Ruá pelo canal de evangelização da Fundação Fraternidade, o Frater Play, com o desejo no fundo do coração que você esteja bem de saúde e que você esteja com a esperança renovada. Este é o primeiro programa Ruá de 2022, desejando a você muito mais que um feliz ano novo, mas um santo ano. Um ano de 2022 muito abençoado. Um ano de 2022 cheio da graça de Deus. E aproveitando que é um tempo que acontecem muitas previsões, eu adoro fazer isso, quando eu estava na rádio eu já fazia também, as previsões para o ano que vem, o que tem preparado, o que vai acontecer, o que os astros nos dizem. Pois eu vou dizer para você, a certeza que nós temos e que nos dá a certeza também da alegria é a presença de Deus. O Senhor esteve conosco durante todo 2021 e continuará conosco todo o ano de 2022. Com esta certeza no coração, com a nossa fé assim sendo movimentada, agindo, a nossa fé sendo provada e dando resposta, não tem como nós não olharmos para 2022 e enxergarmos mais um ano de vitórias. O ano de luta, como sempre é, né? A gente já falou aqui sobre a história do povo de Deus. O povo de Deus é um povo de luta, é um povo de batalha, é um povo que sofre, levanta, cai, levanta e assim vai, mas é um povo de predileção do Senhor. Este sou eu, este somos nós aqui da Fraternidade e este é você que nos acompanha. Deus abençoe. Programa Ruá entrando em 2022, rachando e desejando o quê? O que nós queremos para 2022? E é isso que eu vou começar falando agora. Para todo ano. É um desejo que habita o coração daqueles que já conhecem o Senhor. Que a nossa casa seja uma casa de Deus. Todos nós queremos isso. Aqueles que conhecem o Senhor, aqueles que já caminham, aqueles que pertencem a Deus, aquilo que nós queremos é isso. Que a nossa casa, que a nossa família, que a nossa parentela seja uma família, uma parentela, um povo eleito de Deus. E que aqueles que talvez até morem do nosso lado, sob o mesmo teto que nós, ou aqueles que nós vemos somente em festas, ou em momentos assim de mais dor, de tristeza, às vezes sétimo dia, velório, alguém doente no hospital, aquelas pessoas que a gente vê de vez em quando, mas sendo a nossa família, nós queremos que também elas conheçam o Senhor. Que também elas pertençam a Deus, que também elas frequentem os sacramentos da Santa Igreja, venham para a barca de Pedro e rumem junto conosco para a salvação. Então hoje neste programa, independente do momento que você está acompanhando, a hora que for, o mês que for, nós vamos rezar utilizando a potência da palavra de Deus e pedindo que a nossa casa seja a casa do Senhor. Nós sabemos que em volta de nós, em torno de nós, tem muitas tentações, muitos se apresentam como salvadores, às vezes é o dinheiro, às vezes é um emprego, às vezes é um grande líder, às vezes é um político, às vezes é um sistema político, às vezes é uma vacina, às vezes é um remédio. Muitos se apresentam como nossos salvadores, mas São Pedro já fala nos Atos dos Apóstolos, não há na terra nenhum outro nome pelo qual devamos ser salvos que não o nome de Jesus. Não há outro. Então, neste momento, neste programa, nós queremos invocar sobre a sua casa, também sobre a minha casa, sobre a minha família, a palavra de Deus. Porque esta batalha entre o Deus verdadeiro e os falsos deuses, ela não é nova. Não é uma batalha que acontece agora, nos tempos modernos, em que nós temos a internet, que leva muita bênção. Aliás, você está nos acompanhando através da internet. A internet que leva tanta bênção, mas também leva tanta maldição. A internet que leva tantas coisas boas, palavras boas, pregações, Santa Missa. A internet que foi tão importante no tempo de pandemia, quantas pessoas conseguiram manter a sua fé graças à internet, mas também quantas dia após dia se perdem por causa dessa rede mundial que leva assim na palma da nossa mão, através do telefone celular, do tablet, nos computadores, tanta imundícia, tanta porcaria que nos contamina, que nos afasta da presença de Deus, que nos leva ao pecado. Quantas? Mas essa batalha não é de agora.
mesmo antes da internet, ela já tinha. E os povos que circundavam, que faziam a circunvizinhança ali, que eram vizinhos do povo de Deus, eram povos que tinham vários deuses. Já foi falado isso em outro programa. E uma das grandes marcas do povo de Deus, ter um Deus só. Mas o povo de Israel, muitas vezes caiu, como nós. E teve um determinado momento em que o povo de Israel, lá ali você vai encontrar isso no livro de Josué, no comecinho da Bíblia, logo depois do Pentateuco, do Deuteronômio, o livro de Josué, no capítulo 24, Josué vai fazer uma grande pergunta, um grande questionamento. Ele está falando para todo Israel. E aí Josué, você vai ler ali em 24, a partir do versículo 14. Josué começa dizendo assim: agora temei a Yahvé e servi-o na perfeição e na fidelidade. Lançai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais, do outro lado do rio e no Egito, e servi a Yahvé. Porém, olha o que Josué fala, porém, se não vos parece bem servir a Yahvé, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses aos quais serviram os vossos pais do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra agora habitais. Escolhei. E aí Josué fala uma palavra que eu te convido, repete junto. Josué fala isso logo depois do versículo, no finalzinho do versículo 15, Josué diz assim: quanto a mim, eu e a minha casa serviremos a Yahvé. Quanto a mim, eu e a minha casa, na tradução da Ave Maria diz assim: quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então, nesta hora, já desde agora, eu lhe convido, faça essa profissão, faça essa profecia para todo o ano de 2022. Eu e a minha casa, quanto a mim, eu e a minha casa serviremos a Yahvé. E a palavra é muito clara, porque Josué diz assim: agora, pois, temei a Yahvé e servi-o na perfeição e na fidelidade. Lançai fora os deuses aos quais serviram os vossos pais. Neste momento, eu rezo junto contigo. Se você sente na sua vida, na sua casa, influências de negatividades mesmo que trancam a sua vida, trancam a vida da sua família, que já vinham ali dos seus tataravós, dos seus avós, ou mesmo dos vossos pais. Josué está dizendo, nós não precisamos seguir a mesma fé que os nossos pais seguiram, se ela não é uma fé na verdade, se ela não é a fé no Deus verdadeiro. Então, neste começo de ano, eu convido você para verdadeiramente se colocar na presença do Senhor, e se for preciso fazer esse rompimento, se for preciso romper os grilhões, cortar as amarras, romper as correntes de pecado, de falsas religiões, de falsas doutrinas, doutrinas que são diferentes, que falam coisas diferentes da sã doutrina da Igreja Católica, eu lhe convido agora, com a potência da palavra de Deus, a abrir mão, renunciar e romper da sua vida. Agora e para todo o ano que vem. Romper da sua casa, da sua família, estas ligações. Seja desterrado do meio da sua casa tudo aquilo que não leva para o Senhor dos Exércitos, para o Deus verdadeiro. Você sabe, procure na sua casa. Procure que você vai encontrar livros de outras doutrinas. Você vai encontrar revistas com outros ensinamentos diferentes dos ensinamentos da igreja. Não caia na armadilha de acreditar que todos os caminhos levam a Deus. Josué está sendo bem claro. Vocês querem servir o Deus dos amorreus? Vocês querem servir o Deus que os vossos pais serviram? Podem servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Jesus foi muito claro quando ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É um caminho, uma verdade e uma vida, um só. Não caia nisto, não caia, porque muitas vezes para evitar tumulto, para evitar contenda, para evitar brigas, a gente acaba aceitando, daqui a pouco, talvez as pessoas fazem o bem. Não, meu irmão,
Não caia, porque isso é uma armadilha do pai da mentira. E o diabo é o pai da mentira, porque a palavra diz assim, ele mente desde o princípio. E eu convido você, verdadeiramente, no começo do ano, se coloque na presença do Senhor e declare como uma profecia, profeticamente. Você é batizado na Igreja Católica, você tem sobre você a unção de sacerdote, profeta e rei. Você tem a unção de sacerdote para você exercer, oferecer a Deus o seu sacrifício. Você tem em você a unção de rei, para que você possa servir como o Rei dos Reis serviu. E você tem a unção profética, exatamente para profetizar a verdade. Então, nessa hora, sabe, de verdade você se coloque, se for preciso, se coloque de joelhos e diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Revisa os roupeiros, revisa, sabe aquela cômoda com aquelas gavetas cheias de livros, revistas, ali pode ter livro. Ali pode ter uma revista, ali pode ter uma simpatia, ali pode ter uma vela que foi acendida para outros deuses. Joga essas coisas fora, renuncia a tudo isso e proclama em nome do Senhor Jesus, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas talvez possa vir ao seu coração uma dúvida. Você pode estar pensando assim, mas tu fala fácil, né? Eu casei aqui na paróquia São Martinho com a menina do grupo de jovens, as minhas filhas foram criadas, nasceram dentro da igreja praticamente, diferentemente da minha história. Minha mãe e meus pais não vinham na igreja, eu acabei entrando pela misericórdia de Deus e continuei caminhando sem eles. Já as minhas filhas já nascem num outro ambiente. Talvez não seja essa a sua realidade. Talvez você seja o único ou a única que esteja caminhando rumo à salvação. E aí vem a pergunta, e agora como é que faz? E aí eu vou te dar a resposta também com a palavra de Deus. Também com a palavra de Deus. Quantas pessoas precisam numa casa para que esta casa seja salva e encontre a salvação e encontre a graça de Deus? Eu vou dizer para você. Nem vai ser eu que vou dizer. A palavra do Senhor vai dizer esta resposta. E você vai olhar, se você tem possibilidade, nos Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, a partir do versículo 25, conta uma libertação maravilhosa de Paulo e Silas. E a palavra diz assim, pela meia-noite, Paulo e Silas, em oração, cantavam os louvores de Deus, enquanto os outros presos os ouviam. De repente sobreveio um terremoto de tal intensidade que se abalaram os alicerces do cárcere. Imediatamente abriram-se todas as portas e os grilhões de todos soltaram-se. Acordado e vendo abertas as portas da prisão, o carcereiro, preste atenção neste homem, o carcereiro puxou da espada e queria matar-se. O cara viu tudo, sabe, as portas abertas, pronto, fugiu todo mundo, eu vou ser preso, vou me matar. Acabou para mim. Pensava ele que os presos tivessem fugido. Paulo, porém, com voz forte gritou, não te faças mal algum, pois estamos todos aqui. Então o carcereiro, preste atenção nesse homem, o carcereiro pediu uma luz, entrou para dentro e todo trêmulo caiu aos pés de Paulo e de Silas. Conduzindo-os para fora, disse-lhes, Senhor, o que preciso fazer para ser salvo? Repete comigo. Não interessa se você tem 525 anos de caminhada na igreja, não tem problema. Mas vamos repetir com este homem que viu a manifestação de Deus, que olhou para Paulo e Silas e viu que eles eram homens de Deus. Senhor, o que precisamos para ser salvos? O que eu preciso, Senhor, para ser salvo? Nessa hora você dá um pause e faz a tua oração. Senhor, o que eu preciso para ser salvo? E deixe o Senhor falar ao seu coração. Uma resposta que vai para todo este ano. Depois você volta e a gente vai continuando. Eles responderam, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E aí vem a resposta. Quantas pessoas precisam dentro de uma casa para que a graça de Deus entre nessa casa? Uma. Precisa só de você. Precisa só de você. A palavra do Senhor é muito clara. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa.
Se essa palavra fosse minha, fosse inventada, e eu tivesse feito num momento assim de inspiração, poeticamente, você poderia até duvidar. Mas eu estou lendo das Sagradas Escrituras, uma narrativa dos Atos dos Apóstolos. E é uma palavra que diz exatamente isso: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Permanece firme, permanece fiel naquilo que aprendeste da doutrina dos apóstolos, que você encontra na plenitude da Santa Igreja Católica. Frequenta os sacramentos, vai à Santa Missa, busca a confissão e vai ser salvo tu e a tua casa. E a palavra continua. E anunciaram-lhe a palavra do Senhor, bem como a todos os que estavam em sua casa. Já anunciaram para toda a casa do carcereiro. Acolhendo-os, então, naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou-lhes as feridas e imediatamente recebeu o batismo, ele e todos os seus. Olha a transformação que aconteceu na vida deste carcereiro. Este carcereiro passou de um suicida em potencial, de um homem que tinha visto, ele era carcereiro, a missão dele é cuidar do cárcere, cuidar da cadeia, da prisão, é só isso que ele tinha que fazer. E daqui a pouco ele acorda, tudo aberto, fugiu todo mundo, ele ia se matar, porque aquilo que era a missão dele, ele tinha falhado. Era um homem que já tinha perdido ali o sentido na hora, ele ia pegar a espada e ia se matar. E aí Paulo grita, e ele entende tudo o que está acontecendo e muda a vida dele. Você entende o que está acontecendo? Você entende o que aconteceu? Paulo, e aí o carcereiro, que a gente não sabe nem o nome dele, ele acolhe Paulo e Silas na sua casa. Paulo e Silas anunciam a palavra do Senhor para toda a sua casa. Eles todos são batizados. E a palavra continua dizendo assim: fê-los então subir à sua casa, pôs-lhes a mesa e rejubilou-se com todos os seus por ter acreditado em Deus. Essa mudança, meu irmão, minha irmã, que este carcereiro passou, é a mudança que Deus quer para nós. É a mudança que Deus quer para a minha vida. Quem somos nós nessa história? Nós somos o carcereiro, nós estamos prendendo alguma coisa, estamos prendendo e mantendo ali, aprisionado num canto da nossa vida, o Espírito Santo de Deus. Quantas vezes o nosso pai e o nosso fundador, o padre Ladislau Molnar, pregou para nós nos retiros, dizendo que nós temos o Espírito Santo desde o batismo, mas nós deixamos ele assim, como se estivesse num cantinho atrás dessa poltrona, e quando ele quer se manifestar, a gente fica quieto. Será que nós não somos o carcereiro do Espírito Santo? Será que nós não estamos mantendo ele em cárcere privado? Ou será que nós somos Paulo e Silas, que vamos um dia anunciar a palavra e levar a verdade de Deus para dentro da nossa casa? Eu não sei quem nós somos. Eu só sei que essa história, este pedacinho das Sagradas Escrituras, conta uma história com um final maravilhosamente feliz. E esta pode ser a minha história, pode ser a sua história. Declara isto para 2022. Declara verdadeiramente para 2022 esta vitória, esta bênção que aconteceu na vida deste homem, que esteve de uma derrota plena, completa, pensando em terminar ali mesmo com a sua própria vida. Ele saiu dali e foi para onde? Para o júbilo de ter encontrado o Senhor. Quantas pessoas precisam para que a sua casa seja uma casa de Deus? Uma. Só nós, só você, só a mim, só os nossos irmãos que estão aqui nos câmeras, o pessoal que está lá na técnica. É uma que precisa, no tempo certo, na hora certa. Se nós estivermos abertos para o Espírito, ele vai se manifestar. Então, mais uma vez, neste começo de ano, abertura de 2022, se você vai receber, está vendo esse programa, sei lá, pelo meio do ano, não tem problema. Para você é um tempo novo. Tempo da graça de Deus. Porque a palavra do Senhor diz assim: acredita, crê no Senhor Jesus, que será salvo, tu e a tua casa. Então, nessa hora nós te pedimos, Senhor, executa esta profecia, executa esta palavra na minha casa, Senhor, na minha casa. Se você é o único que frequenta a igreja, o único que frequenta os sacramentos, o único que mantém ali firme a sua casa, você é aquela rocha, o Senhor vai te fortalecer. Reze mais, dobre mais os seus joelhos,
Procure ler sobre Santa Mônica e Santo Agostinho. Santa Mônica, que rezou mais de 20 anos pelo seu filho Agostinho, perdido na noite. Um homem que fazia uma oração debochada dizendo: Senhor, faz-me casto, mas menos hoje. E saía para a noite. E aí Mônica rezava por aquele filho. Rezava por aquele filho. E eis que Mônica morre sem ver a conversão de Santo Agostinho, doutor da igreja. E hoje os dois estão juntos, Santa Mônica e Santo Agostinho, na glória de Deus. Isso pode acontecer conosco. Então dobre seus joelhos, reze. Você, marido, reze pela sua esposa. Esposa, reze pelo seu marido. Casais, rezem pelos seus filhos. Filhos, jovens, é só você que caminha na igreja, reza pelos teus pais, como eu muitas vezes rezei. Reza pelos seus irmãos, pelos seus colegas de aula, de faculdade, seus colegas de trabalho. Reze pelo seu chefe, não odeie o seu chefe. Reze por ele. Reze. Reze. Crê no Senhor Jesus e vai ser salvo tu e a tua casa. Tu e a tua parentela. Nós te pedimos nessa hora, Senhor, que tu venha com a força do Espírito Santo, como vieste em Pentecostes, e mudasse completamente a vida daqueles homens e também a nós. E traga para nós um ano de bênçãos. De bênçãos. Não queremos um ano de facilidades, mas queremos um ano da tua presença. Verdadeiramente. Verdadeiramente. Não somente em palavras bonitas, mas em atos. Atos. Queremos ver, Senhor, a tua glória se manifestar dentro da nossa casa. Porque não, independentemente se os meus vizinhos, se meus amigos servem a outros deuses, põe a mão no seu coração junto comigo e diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E com esta palavra profética, nós nos aproximamos da cruz do Senhor Jesus e eu te convido para rezar, como nós já rezamos em muitos programas, e vamos continuar rezando assim, se Deus quiser, ao final do programa Ruá. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Meu Deus, eu creio, adoro, espero e amo-vos. Peço-vos perdão por aqueles que não creem, não adoram, não esperam e não vos amam. Amém. Meu irmão, minha irmã, muito obrigado. Obrigado para você que está compartilhando o programa, você que está mandando o programa para os seus amigos, para as pessoas que você ama. Muito obrigado para você que torce, colabora, reza por nós, pessoal do Ceará, os nossos irmãos da Rede Mariana de Evangelização. Estivemos juntos um pedacinho em 2021, continuaremos juntos em 2022, porque essa é a vontade de Deus, que nós estejamos unidos para transformar este mundo, levar o mundo para Deus. E nós estaremos aqui novamente, semana que vem, mais um programa Ruá, se assim Deus quiser e permitir. Um feliz e abençoado 2022 para você e para toda a sua casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.